Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeus. Desde já e como sempre agradecendo a todos aqueles que participam do canal, divulgam o meu canal, contribuem com o meu canal e os demais canais católicos. Continue a divulgação, seja nos grupos do WhatsApp, nas outras redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook e também nas paróquias. É muito importante a divulgação nas paróquias. Se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo, compartilhe os vídeos. É muito importante também que você faça o combo todo. Por quê? Porque o YouTube não ajuda os canais católicos. O link do meu Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Quem puder contribuir, eu agradeço de coração. Quem não puder, deixe pelo menos o like no vídeo. Quem tiver dificuldades com o Apoia-se, tem o link do PayPal. E agora tem o clube de membros do canal. Quem quiser fazer parte do clube de membros do canal, é só acessar o clube de membros e escolher lá uma opção. Tem de R$ 1,99, R$ 4,99, R$ 7,99. Todos terão os benefícios, tá? Minhas redes sociais, além do meu canal no YouTube, tem o meu perfil no Facebook Cristiano Macabeus e a minha página no Facebook, As Mentiras do Apocalipse Protestante. Lá eu disponibilizo artigos, vídeos, todo o meu material. E no Twitter também. No Twitter é C Macabeus. Lá eu também disponibilizo todos os artigos, vídeos e todo o meu material. Esse é o quarto vídeo que eu estou tentando fazer, gente. Eu estou num lugar aqui que todo mundo faz barulho. Tem uma igreja de crente atrás aqui da casa, cachorro latindo, criança gritando, gente falando alto a toda hora, a todo momento, e toda hora tá passando uma moto, enfim, um lugar tão barulhento eu não consigo fazer um vídeo sequer. Então eu vou tentar fazer novamente agora no período da manhã. Vamos ver se no período da manhã as pessoas estão dormindo, sei lá. Mas ó, todo momento é alguém ligando uma furadeira, daqui a pouco passa uma moto, o cachorro começa a latir, a criança começa a gritar, enfim, é uma loucura, gente, tô ficando louco aqui. Mas vamos lá, vou tentar fazer o vídeo novamente, tá? Hoje eu vou refutar novamente o MBL católico, o canal lá do Thread Talk, né? Enfim, eles estão usando a pessoa do professor Carlos Nogueira para tentar atingir o meu canal e infelizmente, com todo o respeito do mundo, o professor Carlos Nogueira está caindo nisso. Ele está caindo nas ideias do pessoal ali do MBL católico e está atingindo o meu canal. O professor Carlos Nogueira, ele tem muito mais conhecimento do que eu. Tem uma sabedoria tremenda, tá? É incontestável isso. Eu não concordo com a visão do Apocalipse que ele está expondo ali no canal do Thread Talk, lá no MBL Católico. Eu não estou de acordo com aquilo, a minha visão é totalmente diferente. Porém, tem pessoas que eu conheço que fazem o curso do professor Carlos Nogueira. E essas pessoas dizem que ele é bem preterista nos cursos. Tá? Não defende o preterismo como eu defendo. Aliás, eu digo que eu não sou preterista, eu sou realista, eu não gosto de rótulo. Mas como, né, colocam o meu canal como um canal preterista, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas quem faz o curso do professor Carlos Nogueira diz que ele não tem a visão que ele está expondo ali no canal do MBL católico. E isso me leva a crer que ele está sendo induzido ao erro e ele não está percebendo. Desde já, eu convido o professor Carlos Nogueira a participar do meu canal e expor realmente o seu pensamento sobre o Apocalipse. Eu vou questionar algumas coisas da forma mais respeitosa possível. Tá? Eu vou respeitar sim a posição dele, expor, né, o meu pensamento e fazer o meu questionamento, para tentar chegar ali no denominador comum, porque eu não acredito que o professor Carlos Nogueira, com toda a sabedoria e o conhecimento que ele tem, ele pense da maneira que ele está expondo ali no canal do Thread Talk. Tá? Começou agora mais um barulho aqui, gente, alguém ligou uma furadeira. Mas vamos tentar fazer o vídeo assim mesmo, tá? Há 2 dias eu recebi o vídeo, né, de 8 minutos, estou enganado, se eu não estou enganado também, o nome da pessoa é André,
Ele tem medo de colocar o rosto dele, ninguém sabe quem é esse André, e só escuto a voz dele. Também ele tem medo de participar de um debate ou de uma live, não precisa nem ser um debate, de uma live no meu canal, e também tem medo de chamar o Cris Macabeus para participar de um debate ou de uma live no canal deles, tá? Argumentos, tipo, o canal dele não tem relevância, sei lá, o canal dele é pequeno. Esse é o argumento, né? Mas eu vou expor aqui o áudio do vídeo, até porque não precisa colocar vídeo, porque ele não coloca o rosto dele, ele tem medo disso, não sei por que também, tá aqui, o católico não tem medo de nada, gente, católico não tem que ter medo, católico tem que se expor, católico tem que ter orgulho de ser católico, aqui ó, tô colocando o meu rosto, não interessa se tem pessoas que trabalham comigo, pessoas que me conhecem, não interessa, eu sou católico, tenho orgulho de dizer que sou católico. Eu não sei o porquê essas pessoas não colocam o rosto nos vídeos, tá? Vou expor aqui novamente, né? Eu vou expor um áudio deles e vou refutar, porque ele não me chama para um debate, esse André, e ninguém ali do MBL católico, eles não me chamam, na verdade, eles não me chamam para um debate porque não tem argumento. Tá? Eles inventaram um argumento, eu vou expor isso mais adiante, eles inventaram um argumento e isso se tornou uma sinuca de bico, porque inventaram esse argumento e agora eles não conseguem provar isso e não conseguem sair disso, porque se tentar encontrar uma justificativa, vai ter que usar da mentira. Né? E se tentar dizer que aquilo não existe, vai comprovar que eles mentiram também. Então tá nessa daí, sabe? Tá nessa sinuca de bico. Vamos lembrar, eu não estou criticando a visão do apocalipse futurístico, tá? Eu acho que é um erro. Eu acho não, eu acredito e tenho... Aliás, nem acredito, eu tenho certeza, é um erro. Não existe o apocalipse futurístico, tá? Existe sim uma parte do Apocalipse que não aconteceu, que está lá no livro do Apocalipse, que é a ressurreição dos mortos. Isso é no último dia. Tá? Eu vou explicar novamente por que a ressurreição dos mortos está ali. Mas o tema principal do Apocalipse é a grande tribulação. Isso aconteceu no primeiro século. Ninguém pode virar as costas para isso, porque se você falar em preterismo, Jesus Cristo era preterista, São João era preterista, São Paulo era preterista. Jesus Cristo disse que tudo iria acontecer naquela geração, São João disse que o anticristo já estava no mundo e São Paulo disse que o mistério da iniquidade estava em ação. Então, todo mundo é preterista, certo? Então, a questão aqui não é que o cara é um herege porque ele acredita no apocalipse futurístico. Vários padres da igreja acreditavam nisso, eu sei disso, eu nunca neguei. O problema está no tal do consenso unânime. O que é isso? Eles inventaram essa história do consenso unânime para dar credibilidade à crença que eles têm no livro do Apocalipse, a crença em cima do livro do Apocalipse. Eles acreditam que o Apocalipse não aconteceu e que vai acontecer ainda, tudo. Então, para provar isso, eles inventaram o consenso unânime a respeito do Apocalipse. O consenso unânime existe, tá? Vou citar aqui Imaculada Conceição, é um consenso unânime dentro da igreja. Tá? A igreja bateu o martelo, padres, santos, doutores, todos acreditam nisso. Tá? Então, quem não acredita não é católico. Então, é um dogma de fé. Se tem um consenso unânime, não precisa ser dogmatizado? Não, para mim é um dogma. Se tem o consenso unânime, para mim é um dogma de fé, com certeza. A questão é, a interpretação do Apocalipse, gente, não tem consenso unânime. Essa é a questão. São Roberto Bellarmino falou isso. Ele errou. Não tem problema, o católico tem o direito de ler uma obra da patrística, ler uma carta, qualquer coisa, ele tem o direito de ler e apontar, tá errado isso aqui, não é porque o cara foi um santo, um doutor, que ele não errava. Santo Irineu ele é santo e errou. Ele errou na questão do milenarismo, a heresia. Né? Não só Santo Irineu, Hipólito de Roma, outros, eu não vou lembrar o nome de todos aqui. Eles erraram na questão do milenarismo.
foi corrigido, ninguém deixou de ser santo por causa disso. O cara não vai deixar de ser um doutor porque ele acreditou em algo dentro do Apocalipse que não existe, entendeu? Então, lembrando, eu não estou aqui criticando o Apocalipse futurístico, apesar de ter total certeza que é um erro. Eu estou criticando o argumento, tá? O argumento do consenso unânime. Por quê? O pessoalzinho do MBL católico, eles inventaram que existe dentro do magistério da igreja, tá? Eles inventaram que existe dentro do magistério da igreja um consenso unânime a respeito da interpretação do Apocalipse. Eles inventaram isso. Eles dizem abertamente que todos os santos e padres da igreja, todos acreditavam da mesma maneira a respeito do Apocalipse futurístico. Isso é uma mentira, gente. Isso é uma mentira. E quem gosta da mentira, primeiro é o diabo, certo? Segundo são os protestantes. Então, assim, infelizmente é isso. Né? Quem gosta da mentira, primeiramente é o diabo, depois os protestantes. Veja aí, as seitas protestantes. Né? Não interessa se é mentira ou não, é contra a igreja católica, tá valendo. Para eles, né, a coisa funciona dessa maneira. O que eu vou fazer aqui, gente? Vou expor novamente um áudio deles e vou refutar aqui usando o quê? Usando o quê? O consenso unânime, que não existe. Eu vou colocar aqui santos, doutores, que tinham a opinião diferente, né? A opinião diferente deles. Tá? A opinião, por exemplo, de um doutor da igreja como São Jerônimo, essa opinião era diferente da opinião de São Roberto Bellarmino. Tá? Era diferente. Eu prefiro ficar com a opinião de São Jerônimo. São Jerônimo era futurista. Ele acreditava no apocalipse futurístico. Só que ele não era desonesto. Ele mesmo escreveu dizendo: nem todos acreditam nisso. Muitos acreditam no preterismo. Eu vou expor isso aqui. Eu estou colocando esse termo preterismo, mas não existia na época. Tá? Estou expondo porque é o que está em evidência aqui no meu vídeo, tá bom? Vamos pular a cena aqui, eu já vou colocar o áudio deles. Gente, peço desculpas novamente pelo barulho, tá? Eu estou passando por um momento difícil na minha vida, eu não estou podendo ficar na minha casa, tá? Tive um problema aí familiar, estou tendo que ficar, vou ficar pelo menos 2 meses na casa da minha sogra, e aqui, gente, é um barulho infernal. Todo mundo faz barulho nesse local, gente. Todo mundo grita, todo mundo fala alto, sabe? Quando não tem barulho nenhum, para alguém na frente da tua casa com um carro, abre o tampão traseiro e coloca uma música, velho. É desse jeito, sinceramente. Por isso que eu fui morar num apartamento. Eu saí de uma casa para morar num apartamento por causa disso. Vamos mudar a cena aqui, vamos começar a refutação, tá? Bom, do lado esquerdo aí vai estar o PDF. O PDF vai estar disponível para os membros, tá? Aqueles que participam do grupo do WhatsApp. São os apoiadores do canal e aqueles que estão no grupo de membros. Eu vou deixar um recado aqui, tá? Quem se tornar quem fizer parte, na verdade, tá? do clube de membros, manda um e-mail. Os apoiadores também. Quem fizer parte do Apoia-se ou do clube de membros, manda um e-mail para crismacabeus@gmail.com avisando, ó, me tornei apoiador, faço parte agora do clube de membros. Que aí eu retorno este e-mail com o link de acesso tanto aos PDFs e o link de acesso também do grupo do WhatsApp, tá bom? Então vamos partir agora para a refutação. Vou colocar o áudio aqui e aos poucos eu vou refutando, com todo o respeito do mundo ao professor Carlos Nogueira. Sinceramente, neste áudio eu discordei de tudo. No outro vídeo lá, até concordei com algumas coisas. Nesse áudio eu discordei de tudo. E eu tenho certeza, gente, não é a posição do professor Carlos Nogueira. Ele é muito inteligente para expor um pensamento desse, viu? Tomando café aqui, gente, porque tá agora, né? É cedo e é hora de tomar café, um café bem quente. Vamos lá. Pois é, professor, o que aconteceu foi o seguinte, alguns certos youtubers
gravaram vídeos após o nosso... Ó, primeiramente, tá? Começou esse André, que eu não sei quem é porque ele não tem rosto, já começou mentindo, tá? E quando eu não tô, aqui não é difamação não, é porque é uma mentira, eu não sou youtuber, tá? Youtuber é aquele que vive do YouTube, tá? Aquele que faz disso aqui a sua profissão. Eu não sou youtuber, tá? Eu tenho um canal onde eu exponho a minha fé, eu defendo a minha fé. Só isso e mais nada, tá? Eu não vivo do YouTube, eu não vivo dos vídeos, eu peço uma colaboração para que eu possa manter o canal com internet, enfim. Agora estou tentando colocar o site no ar, pagar hospedagem, domínio, todas essas coisas, só essa contribuição, tá? Eu não vivo disso, eu já falei, eu tenho minha profissão, eu sou da área do turismo, sou formado em gestão de turismo, minha formação é totalmente diferente do que eu faço aqui, tá? A questão teológica para mim é uma questão de fé, né? Não é uma questão de profissão, tá? Eu não sou profissional na área da teologia. Então, aqui já começou uma mentira, tá? Eu não sou youtuber, o Robson não é youtuber, o Carlos Perin não é um youtuber, todos têm a sua profissão e não depende disso aqui, tá bom? Então começou já aqui com uma mentira e não é uma difamação, gente, só estou constatando que isso é uma mentira. Mentira porque eu já expus isso em outros vídeos, né? Vídeo sobre Apocalipse, fantasiando uma história que não existiu. Que eu queria até que o senhor confirmasse. Disseram que o senhor deu investidas na gente, que a gente foi grosso, que na hora que a gente falou, que eu contei o que São Vicente Ferrer falava, e que eu dizia que ele acreditava no Messias judeu, e o senhor disse, olha, eu pessoalmente não acredito, porque São Tomás dizia que, não dizia que nesse momento você estava me cortando, eu estava tentando enganar você, e aí o senhor me cortou, e tipo, simulando uma inimizade entre nós que não existe. Olha, aqui, como eu falei, eu não sei, eu não conheço esse cidadão aí, esse tal de André. É complicado porque quem falou isso foi o Robson. O Robson falou uma coisa e ele entendeu outra. O Robson não falou que existiu uma inimizade entre o professor Carlos Noguet e o pessoal do MBL católico. Tá? O que o Robson falou é que ele foi mal educado com o professor Carlos Noguet porque ele cortou o professor na hora que o professor estava expondo o seu pensamento. Tá? Isso é uma falta de educação, sim, ainda mais com uma pessoa que é mais velha, que tem mais sabedoria e mais conhecimento. Tá? Isso que o Robson expôs. E também o que o Robson falou foi que o professor Carlos Noguet contrariou o pensamento do MBL católico várias vezes. Isso é evidente nos vídeos, né? Ou no vídeo, tá? No vídeo anterior. Isso é evidente. Essa questão, por exemplo, do anticristo, do Messias judaico ser da tribo de Dan, que Santo Tomás de Aquino ele é contra essa visão, só foi uma das vezes que o professor Carlos Noguet contrariou a visão do MBL católico. Né? Então, assim, é uma realidade, não é dizer que tem uma inimizade entre os dois, nada. É que o pensamento de um é diferente do outro. Isso que o Robson colocou no vídeo. E, assim, o professor Carlos Noguet, ele faz isso com sutileza, ele faz isso, né, de uma maneira respeitosa. Ele não chega falando assim, eu não concordo com você, como eu faço, por exemplo. Quando eu não concordo, eu não concordo. Não, ele tenta expor de uma maneira respeitosa, tá? Sem deixar a pessoa ali constrangida. Essa é a questão, tá bom? Então, enfim, mas que realmente ele foi mal educado com o professor Carlos Noguet, foi mal educado, sim, ele cortou o professor Carlos Noguet na hora que estava falando, e o professor Carlos Noguet, por sua vez, contrariou a posição dele, né? Ele se baseou ali em São Vicente Ferrer, e lógico que tem outros padres que também acreditam nisso, como Hipólito de Roma, também ele nem sabe, esse tal de André nem sabe. Mas tem Hipólito de Roma que também acredita nessa questão do Messias judaico, tá? Eu queria que o senhor falasse sobre, porque para falar sobre isso. Bom, eu estou falando com quem? É o André. O André. Ou seja, se houvesse uma inimizade entre nós, o que é que eu faço aqui todo domingo? Quase? Pois é, isso não faz sentido. Né?
Talvez eu seja masoquista, né? Entendeu? Sim. Com certeza o professor Carlos Nogueira não viu o vídeo onde o Robson, né, faz a sua colocação. Com certeza o professor Carlos Nogueira tá se baseando no que esse André falou, tá? Ele não viu o vídeo. E essas pessoas são ligadas à corrente preterista de interpretação do... Ó, primeiramente, eu sempre disse, eu não sou preterista, eu sou realista. Eu interpreto o Apocalipse com a razão. E para chegar nessa interpretação, sabe onde eu busquei essa interpretação? Sabe qual foi a minha fonte? Na patrística. Eu busquei as obras dos 3 primeiros séculos. Tá? Eu quis encontrar ali, né, na origem, a interpretação, sei lá, mais consistente a respeito do Apocalipse. Tá? Então eu não estou colocando a visão do Cris Macabeus. Tudo que eu exponho a respeito do Apocalipse fui buscar principalmente na patrística. Tá? Agora vai falar para mim, existia o termo preterismo na época? Não existia o termo preterismo. Ninguém era pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, aniquilacionista, qualquer ista. Aí, ninguém era, tá? Preterista, futurista. Tá? Cada um tinha uma posição diferente. Vou falar novamente. A minha crítica não é na questão do futurismo, né, do apocalipse futurístico. Tá? Não, a minha crítica não é isso. Apesar de, né, ter a certeza que está errado. Eu tenho a certeza porque eu provo isso, eu provo. Tá? A questão está no consenso unânime dentro do magistério da igreja a respeito da interpretação do Apocalipse, que o MBL católico está, né, está pregando isso, que existe o consenso unânime. Se tem um consenso unânime, é dogma. E que esse consenso unânime é a interpretação deles. Todos os santos, padres e doutores pregavam da mesma maneira. Tá? Essa é a minha crítica, porque isso é uma mentira. Tá? É mentira. Não é uma difamação, gente. É uma constatação de que é uma mentira. Eles estão mentindo. Na verdade, eles inventaram isso. Essa é a realidade. Inventaram. Tá? Não tinha um argumento. Inventaram o consenso unânime a respeito do Apocalipse. E agora está numa sinuca de bico, porque não consegue provar. Eles não colocam uma obra da patrística, gente, a respeito disso. Eu colocaria. Se quiser, eu trago para eles. Padres, santos, doutores, que pensam igual a eles, tá? Mas, enfim, cara, eles não trazem, eles trazem a opinião de São Roberto Bellarmino. E como eu falei, eu realmente não conheço. Tá? Eu não li a obra de São Roberto Bellarmino. E não preciso ler, porque o conhecimento que eu tenho, as obras que eu tenho da patrística já sustentam a minha visão. Mas se São Roberto Bellarmino realmente escreveu que existe um consenso unânime a respeito da interpretação do Apocalipse, ele errou, está errado. Me desculpa, está errado. Assim como Santo Irineu errou na questão do milenarismo, ele também errou. Santo Irineu errou, por exemplo, na idade de Jesus Cristo. Ele acreditava que Jesus Cristo tinha 55 anos. Errou. Tá? Ele não vai deixar de ser santo por causa disso, tá bom? Vamos continuar. Do Apocalipse. Algumas dessas pessoas. Eu até já lhe mostrei quem era. Sim. O outro é um... Essa pessoa só pode ser o Cris Macabeus, né? Com certeza. É um outro. O que o senhor tem a dizer sobre essa... Olha, será que é a Dilma Rousseff que está falando? Ele falou, o outro é um outro. Cara, é a Dilma Rousseff falando com uma pessoa que tem esse... Não vou falar linguajar, tá? Eu não quero faltar com respeito, mas... Enfim. Mas uma pessoa que diz isso quer interpretar o Apocalipse. Ele quer interpretar o Concílio de Latrão, gente. Não tem... Cara, não tem solução para o MBL católico. Corrente. Que eles dizem que, inclusive, eles se chamam realistas, né? Como eu concordo, a frase nem é minha, né?
do Monsenhor Strobinha, né? Ou seja, isso é reduzir. Ó, agora, o que acontece? Vem a posição do professor Carlos Nogueira. Eu tenho certeza que essa não é a posição dele. Ele foi induzido ao erro, tá? Porque ele vai falar uns absurdos aí, gente. Eu vou refutar aqui com certeza, né? Porque é fácil. Né? É fácil refutar isso. Então vamos lá. Mais uma vez eu peço desculpas pelo barulho. Mais uma vez eu peço desculpas. Nunca vi um lugar tão barulhento na minha vida. E o alcance da profecia, né? Entendeu? Ou seja, olha, reduzir o alcance da profecia. Isso não é crivo, tá? Para a interpretação do Apocalipse de nenhum livro da Bíblia Sagrada. Me desculpa, professor Carlos Nogueira. Reduzir o alcance do Apocalipse, ele está falando no sentido de que o Apocalipse tem que ser um livro que vai desde Jesus Cristo até o fim dos tempos. Cara, isso não é crivo para a interpretação do Apocalipse. Veja, nós temos como primeiro livro o Gênesis, quando tudo começa. E temos o último livro como uma profecia para todos os tempos até o fim dos tempos. Também, isso aí é uma coisa assim que não existe. Nós temos o último livro, o Apocalipse, que é uma profecia para todos os tempos até o fim dos tempos. Cara, que eu me lembre, o Apocalipse, o tema central é a grande tribulação. E o que gira em torno da grande tribulação? A condenação da grande cidade. A cidade que matou santos, profetas e crucificou o seu Senhor. Esse é o tema central do Apocalipse, gente. O que tem a ver isso com todos os tempos até o fim dos tempos? É porque o Apocalipse tem a ressurreição dos mortos nos últimos capítulos. Outros livros também têm. Livro de Isaías, Daniel, Macabeus, Tobias. Também mostra a ressurreição dos mortos. Por que esses livros, assim como o Apocalipse, esses livros mostram a ressurreição dos mortos? Porque a ressurreição dos mortos é a recompensa para o justo. É a recompensa para o justo. O Evangelho de São João mostra ali a ressurreição dos mortos no último dia. Porque é a recompensa para o justo. O livro do Apocalipse foi escrito para aquela geração. Jesus Cristo profetizou para aquela geração, e geração é geração, gente, não é outra coisa. Tá? Aquelas pessoas, os apóstolos, eles passaram por aquilo. Quem venceu, que é complicado porque aí vem um apocalipse de desejo, né? E cega a pessoa. O apocalipse do desejo cega, sabe? Ele está olhando ali, ó, o São João escrevendo, eu vou escrever as coisas que vão acontecer em breve. Ele fala, não pode ser breve, tem que ser para mim, porque eu vou vencer, eu sou o vencedor do Apocalipse, gente. Não, quem foi o vencedor foi São Pedro, São Paulo. Eles passaram pela tribulação, tá? Por isso que São João escreveu as coisas que iriam acontecer em breve, naquela geração, como Jesus Cristo profetizou. Ah, mas tem a ressurreição dos mortos. Já aconteceu? Lógico que não. A ressurreição dos mortos está no livro do Apocalipse, como está lá no Evangelho de São João, como está no livro dos Macabeus, como está no livro de Daniel. É uma recompensa no fim de tudo para aqueles que passaram pela grande tribulação e passaram por outras tribulações. A questão é que o livro do Apocalipse narra uma tribulação. E essa tribulação foi no momento em que a grande cidade foi destruída. Essa grande cidade que matou santos, profetas e crucificou seu próprio Senhor. Quando foi isso? Tem data, gente. Jesus Cristo, ele deu a data durante a destruição do templo naquela geração. Agora, será que eu estou falando alguma mentira aqui? Eu peço para o professor Carlos Nogueira, eu estou falando alguma mentira? Jesus Cristo não profetizou a grande tribulação para aquela geração durante a destruição do templo e o cerco de Jerusalém? Eu estou falando alguma mentira? São João não falou que o anticristo estava no mundo? São Paulo não falou que o mistério da iniquidade já estava em ação? Eu estou mentindo aqui? É isso que eu estou perguntando. Estou perguntando para o pessoal do MBL católico. Se eu estou mentindo, Jesus Cristo mentiu. São João mentiu. E São Paulo mentiu também. Não adianta vir com essa ideia de que, não, mas é uma questão espiritual, geração não é geração, breve não é breve, o anticristo não era anticristo. Cara, quem faz isso é o protestantismo, não o catolicismo. Tá? Eu estou sendo realista. Essa é a questão. Tá?
Então, minha gente, a questão aqui de que o Apocalipse é o último livro do Novo Testamento que fala de todos os tempos até o fim do mundo, cara, isso também não é crivo. Não tem isso, não existe isso dentro do livro, dentro dos evangelhos, não existe isso. Esse crivo aí para a interpretação do Apocalipse. Imagina lá no Antigo Testamento, por exemplo, teve uma época que o livro de Isaías era o último livro, e aí? Era o último livro, teve uma época que era. A pessoa olhar para aquele livro e falar assim, não, esse é o último livro até o fim dos tempos. Não existe isso, minha gente, pelo amor de Deus. Como eu falei, o professor Carlos Noguet, ele foi induzido ao erro. Até porque, volto a repetir, eu conheço pessoas que fazem o curso do professor Carlos Noguet e diz que ele pensa totalmente diferente do que ele está expondo aí, tá? Mais uma vez, está convidado para participar do meu canal, professor. Vem aqui, participa do meu canal, pode expor a sua visão, eu vou colocar a minha, fazer alguns questionamentos e a gente tenta entrar num denominador comum. Tenho certeza que você vai aprovar a minha visão, contrariando a visão do MBL católico, tá? Né? Isso é um alcance fabuloso, né? Agora, eles poderiam disputar conosco no campo da doutrina, não precisa inventar história de inimigo. Professor Carlos Noguet, desde o primeiro vídeo eu estou disputando sim na doutrina. Eu estou colocando aqui obras e obras dos padres da igreja, estou colocando a visão de doutores como Santo Agostinho, São Jerônimo, tinha uma visão futurista, do apocalipse futurístico. Não eram desonestos. Olha, eles acreditavam no apocalipse futurístico, mas eles falavam, muitos acreditam no preterismo. Eu vou expor aqui. Então não eram desonestos. Eles, Santo Agostinho e São Jerônimo, eles acabaram com o tal do consenso unânime a respeito da doutrina do Apocalipse, da interpretação do Apocalipse. Tá? Desonestidade dizer que existe um consenso unânime nisso. Tá? Ou é uma desonestidade ou é uma mentira. Tá? Aí escolhe. Não é difamação, gente, é uma constatação. Tá? É uma coisa que não existe no catolicismo. Tá? Nem nada, né? Ou seja, isso é pobreza intelectual, né? Entendeu? Tanto que é por isso que eu nem cito o nome deles e nem pretendo citar, já que já vai sair provavelmente a gente vai fazer um cast sobre isso. É o seguinte, para debater, se for para chamar para debate, a gente não tem problema em chamar para debate, a gente até já debateu, já teve um debate com o protestante. A questão é a seguinte, o canal que tem em questão é pequeno, é um canal pequeno, e a forma que foi uma desonestidade sem tamanho, que nós vemos foi uma sequência de desonestidade, por exemplo, Cara, você não me chama para o debate porque você tem medo, com todo o respeito do mundo, cara. Você tem medo, você não tem argumentos e você entrou numa sinuca de bico, porque você pregou uma mentira, você inventou uma mentira dentro do catolicismo, você e o pessoal todo do MBL católico, vocês inventaram essa mentira do consenso unânime, que a Igreja Católica tem uma interpretação do Apocalipse, e agora vocês não conseguem sair dessa sinuca de bico, não conseguem provar. Estão se agarrando em São Roberto Bellarmino, que ele falou isso. Se ele falou, tá errado, eu provo que tá errado. Tá contrariando a visão de São Jerônimo e Santo Agostinho. Pô, cara, eu vou ficar com São Jerônimo e Santo Agostinho. Então, desonestidade é afirmar que o catolicismo tem uma doutrina a respeito de um assunto quando ele não tem. Isso é uma desonestidade. Isso é desonestidade. E você não me chama para o debate, você não participa do meu canal porque você tem medo e não tem argumentos. É a realidade. Tá? Não estou difamando ninguém, isso é uma constatação. Tanto que está aberto o meu canal. Só você falar assim, ó, amanhã eu quero participar do seu canal, está aberto. O professor Carlos Noguet já está convidado a participar do meu canal. Como eu falei, e se quiser, eu participo do teu canal. Eu vou em qualquer outro canal, não tem problema nenhum. Tá? Então, não fica tentando se justificar em cima de coisas que não existem, porque o teu canal é tão pequeno quanto o meu. O vídeo que você fez agora com o professor Carlos Noguet tem 500 visualizações. 500 visualizações. Se eu colocar um vídeo com o professor Carlos Noguet no meu canal, duvido se não vai ter 10 mil visualizações, gente. Você pode ver qualquer vídeo no canal lá do Thread Talk, não passa aí de 1000,
2.000 visualizações, gente. Então, teu canal é tão pequeno quanto o meu, rapaz. Você nem deixa ali o número de inscritos. O meu tem lá 5.000 e poucos inscritos. Você não deixa nenhum número de inscritos do seu canal pra gente ver. Dizendo que a gente criou inimizade com o professor, dizendo que forçando a barra, acusando São Roberto Bellarmino de desonestidade, porque ele defendia o futurismo em vídeo. Quer dizer, não tem como... Mais uma vez, né, quem está sendo desonesto é ele. A questão de São Roberto Bellarmino é a questão do consenso unânime. Se ele pregou isso, eu não conheço a obra. Eu conheço o que eles colocaram. Se pregou o consenso unânime, está errado. Erradíssimo. Está contrariando doutores da igreja. Está contrariando. Está erradíssimo. E não é porque é São Roberto Bellarmino que ele não pode errar. Tá? Aceita que dói menos, amigo. Pelo amor de Deus, né? Debater com uma pessoa dessa. Não, acusaram de heresia também. Acusaram de heresia. E interpretações forçadas, por exemplo, quando é dito que o senhor citou aquilo do Concílio de Latrão, que não é autorizado para nós, acho que é do Latrão, não lembro direito, mas que não é autorizado prever o tempo da vinda do anticristo e do juízo final. Eles disseram o seguinte: olha, como você está então em heresia, você cai nesse cano, porque você está dizendo que o anticristo vem no dia do juízo, e aí está dizendo que você não pode prever o tempo que o anticristo vem. Mas você quem está dizendo disse isso? Cara, ele não tem conhecimento nem do que está falando, do Concílio de Latrão. O Concílio de Latrão, eu não vou ler ele aqui, que eu estou sem ele no momento, mas o que ele diz é que, né, não está autorizado a ninguém do clero da igreja prever o tempo do aparecimento do anticristo e do fim do mundo, tá? Prever futuramente, no futuro, né? O que acontece é que eles usaram isso contra a minha pessoa, dizendo, ó, o Cris Macabeus diz que o anticristo veio lá na época de João. Quem afirma isso não sou eu, é São João, tá? Não gostou? Vai reclamar com São João. Mas o Cris Macabeus está contrariando o Concílio de Latrão, que diz que é proibido prever o tempo para o aparecimento do anticristo e do juízo final. Só que isso está falando uma questão no futuro, ou seja, especulação. Não de coisas que já aconteceram. A questão do anticristo de João já aconteceu. Ele afirmou isso, outros padres da igreja afirmaram a mesma coisa, que o anticristo apareceu no primeiro século. O anticristo era o espírito, influenciando pessoas à apostasia. Está lá escrito na carta de São João. Está interpretado. O que eu fico nervoso às vezes é que essas pessoas, elas querem interpretar aquilo que já está interpretado. A questão do anticristo já está interpretado. Não tem o que interpretar mais. São João já fez isso pra gente. Então, essa é a questão. Aí o cara vem e fala assim, é que o anticristo não é o anticristo, é uma prefiguração do anticristo. Ele está anunciando a vinda do anticristo, esses anticristos. Cara, São João não escreveu isso, ele não afirmou nada disso. É especulação. É isso que eu estou afirmando. E realmente é uma heresia contrariar o que está escrito dentro da Bíblia Sagrada, que não é ser só escriturista. Você contrariar o que está escrito ali por um apóstolo, São João, apóstolo. Você contrariar o que ele escreveu é heresia, sim, desculpa. Tá? Nenhum santo, nenhum doutor vai fazer isso. Né? E se fez, está no erro. Tá? E com certeza, se está no erro, ele não vai deixar de ser santo. Tá? O que ele não pode é falar, não, o apóstolo está errado, eu que estou certo. Não pode fazer uma coisa dessa. Foi interpretação livre de um desses youtubers. A interpretação mais provável é a unânime entre os padres da igreja. Aqui o professor Carlos Nogueira, infelizmente, como eu falei, o professor Carlos Nogueira está sendo induzido ao erro, cara. Veja que ele cometeu aí um erro, cara, onde ele contrariou a si próprio. Ele entrou em contradição aí. Ele falou, a interpretação mais provável, quando fala a mais provável, é o consenso unânime. Cara, é um antagonismo. Tá? Não existe isso. Por quê? Você está falando mais provável porque existe uma variação. Tá? Mais provável tem uma variação. É mais provável porque tem várias interpretações e tem aquela que é a mais provável. Acabou com o consenso unânime. O consenso unânime é quando todos pensam da mesma maneira. Se tem variação,
não tem consenso unânime. Então o professor Carlos Nogueira é induzido ao erro, com todo o respeito, né, pela sabedoria que ele tem, o conhecimento que ele tem, que é superior ao meu. Eu não sou ninguém perto do professor Carlos Nogueira, sabe? Mas ele não pode colocar, né, o provável e o consenso unânime na mesma frase, cara. Isso não existe. Tá? Para você ver como ele está sendo induzido ao erro ali, e ele está tentando formular uma ideia na cabeça naquele momento. Ele não conseguiu formular essa ideia. Tá? Veja, de que o anticristo terá um império de cerca de 2 anos e meio, 3 anos, e depois cairá morto pela doutrina de Cristo. Depois não se sabe, ou seja, aí os teólogos disputam. Depois vai ter mais ou menos tempo, uns acham que tem mais, outros que tem menos. Olha, aí acabou com o consenso unânime, tá vendo? Ele mesmo tá falando, os teólogos disputam, porque vai ter mais tempo, menos tempo. Acabou, não tem consenso unânime. É só... eles não perceberam até agora que o erro deles, e é um erro, porque é uma mentira, dizer que tem um consenso unânime a respeito da interpretação do Apocalipse. Não tem. O único consenso que tem na igreja, até hoje, que eu me lembro, é o milenarismo, que a igreja bateu o martelo e falou, isso não existe, é heresia. Tá? No resto não tem consenso unânime. Se você pegar a patrística, você vai ver que vários padres, né, eram preteristas e vários padres eram futuristas. Então, cara, tinha padre, por exemplo, né, vou até citar um aqui depois, que ele acreditava que Nero ia ressuscitar na época dele, ia ressuscitar literalmente, ia ressuscitar Nero, ia tomar o Império Romano. Entendeu? Então, cada um tinha uma visão diferente, não tem consenso unânime. O problema está no consenso unânime. E essas pessoas, como eu falei, o MBL católico, eles criaram essa ideia, eles inventaram isso para sustentar, né, essa visão futurística do Apocalipse, só que agora entrou numa sinuca de bico, não consegue provar. Etc. Mas não é verdade que eu nunca ouvi, na verdade, ninguém dizer que o juízo seria no dia do anticristo. Bom, existe, professor, existe, mas enfim, não vou nem entrar nessa questão porque não vem ao caso. Nem vem ao caso isso aí. Tá? A questão é que o Concílio de Latrão ele nega para qualquer pessoa do clero determinar um tempo para o aparecimento do anticristo e para o juízo final. Tá? Porque isso se trata de especulação, e a igreja não trabalha com especulação. A igreja segue fielmente aquilo que Cristo pregou. Quanto àquele dia, hora, tudo isso aí depende do Pai. Nem o Filho está autorizado a dizer nada a respeito disso. Então a igreja, tá? O corpo místico de Cristo, ela segue as orientações do seu mestre, que é Jesus Cristo. Tá? Por isso que é negado no Concílio de Latrão que se determine um tempo especulativo para qualquer uma dessas situações. Tá? Durante o governo do anticristo. Eu sempre ouvi dizer que é depois, né? Sempre. Eu nunca vi nenhuma interpretação assim, mas pode ser que algum perdido por aí o diga. Né? Pode ser, mas assim, a questão é a seguinte, se tem um cânon, a primeira coisa que a gente vê quando tem um cânon da igreja, peraí, bora ver o que São Tomás diz, bora ver o que São Roberto diz, bora ver o que os santos dizem sobre o cânon da igreja. Eu não vou pegar o cânon e interpretar como eu quero, né? Claro. É absurdo. Veja bem, né? Por exemplo, o Hipólito de Roma, vou entrar na questão da interpretação do Apocalipse. Hipólito de Roma, ele dizia que o anticristo iria aparecer ainda, seria da tribo de Dan, seria um messias judaico, e Santo Tomás de Aquino diz que isso não é verdade. Santo Tomás de Aquino tinha um pensamento diferente de Hipólito de Roma. Consenso unânime, cadê? Não tem. Entende o que eu estou falando? Acho que se você abrir, André, se abrir um pouquinho a mente, você vai entender o que eu estou falando. Consenso unânime. Vocês criaram consenso unânime de padres, santos e doutores que não existe. Isso é uma mentira. E aí sim, eu posso até classificar como uma heresia. Por quê? Você está colocando na boca de um padre da igreja coisas que ele não falou, né? Absurdo. Mas enfim, professor, era só isso, né? Uma explanação rápida sobre a questão do preterismo. Só falando agora sobre mim. Eu creio que é muita forçação de barra, é muito método histórico crítico. Você está pegando, tentando como se você usasse só a razão para interpretar. Olha só o que esse cara disse, né?
É o tal do André, que não coloca a cara e tem medo de debater com o Cris Macabeus. Ele diz que ele não concorda com o preterismo porque o preterismo usa um método histórico crítico e usa a razão para interpretar o Apocalipse. Filho, cara, eu sou católico. O catolicismo é assim. O catolicismo nunca usou apenas a emoção para interpretar alguma coisa. Imagina, fosse assim, o que seria do catolicismo hoje? O catolicismo usa a razão. Então ele está criticando a interpretação racional. Então não existe isso. Por que ele critica? Porque ele é adepto do apocalipse de desejo e do achismo de propriedade. É o que eu sempre digo isso nos meus vídeos. O que é o apocalipse do desejo? Eu quero ser o vencedor, porque no Apocalipse começa dizendo, o vencedor, aquele que passar por isso, tá? Eu quero ser o vencedor, eu vou passar por isso. Mas, filho, quem passou por isso foram os apóstolos. Você não vai tomar o lugar de Pedro, Paulo, eles que foram vencedores na questão do Apocalipse, eles que venceram. Não foi você, desculpa, cara. Ser cristão hoje, sinceramente, eu vou chutar o balde aqui. Cara, é fácil ser cristão hoje. Ah, tem cristão perseguido lá no Oriente? Tem, mas hoje é fácil ser cristão. Aqui no Brasil é fácil ser cristão. Você é ridicularizado? É ridicularizado. É até perseguido? É, mas ninguém corta a tua cabeça por ser cristão, cara. Não tô falando, no Oriente acontece isso. Sabe, a gente entende que ali é uma outra situação, mas naquele momento, na era apostólica, você dizer que era cristão, tinha a cabeça cortada, filho. Não tinha argumentação, você não tinha como expor a sua visão, a sua teologia, não, cara, era cabeça cortada, tá bom? Você não vai tomar o lugar dos apóstolos. Eles passaram pela grande tribulação e eles mostraram que passando pela grande tribulação tem como recompensa no fim a ressurreição dos mortos. O que você está passando hoje é nada perto do que eles passaram. Você não vai passar e ninguém mais vai passar. Não vai passar nem 1% por aquilo que eles passaram. Tá? Então é fácil para você também conquistar a ressurreição dos mortos. É isso que o livro do Apocalipse está te mostrando, cara. Que é fácil você conquistar a ressurreição dos mortos. Porque você não vai passar perto do que eles passaram. É simples assim, cara. Agora você criticar o uso racional. Cara, católico dizer isso. Se é um protestante, um pentecostal, cara, pô, é o que eu espero de um protestante, um pentecostal. De um católico, não, pelo amor de Deus, né? As escrituras, que é uma interpretação protestante, ao invés de você usar o conhecimento dogmático, então, você está ignorando tudo que os santos padres disseram, que eles declararam com essa visão, e você está interpretando o que você quer, é aquela visão. Todos os... Presta atenção que ele tá acusando o Cris Macabeus de fazer aquilo que ele faz. Primeiro, ele fala de conhecimento dogmático e da visão dos padres da igreja. Ele coloca a opinião dele como a opinião de todos os santos e padres da igreja, cara. E é ele que está buscando o apocalipse de desejo. Ele que está desejando que o apocalipse seja isso. Eu busco aqui, ó, a patrística, eu vou expor aqui. Você veja como ele está me acusando de fazer aquilo que ele faz. Eu exponho Jesus Cristo falando. A grande tribulação vai acontecer durante a destruição do templo, durante o sítio de Jerusalém, naquela geração. Ele diz que não. São João fala, o anticristo já está no mundo. Ele diz que não. São Paulo fala, o mistério da iniquidade está em ação. Ele diz que não. Quem que está pregando apocalipse de desejo aqui? É ele que está pregando. Então ele está usando aí uma tática comunista, marxista, né, de Lenin. Acuse o seu adversário daquilo que você faz. Diga que ele é aquilo que você é. É isso que ele está fazendo, cara. Os santos que interpretaram isso durante séculos estavam errados e eu estou certo. Exato. E ainda tenho algo... Eu vou mostrar esses santos. Alguns, né? Porque eu confesso, né, existiram sim santos que pregaram o apocalipse futurístico. Eu nunca neguei isso. O que eu digo é que não existe consenso unânime. Eu provo isso. Tá? E é isso que eu quero. Eu quero que esse cara venha debater no meu canal. Eu vou no canal dele. Eu quero que ele me mostre esse consenso unânime. Ele vai ter que pegar todos os padres da igreja e mostrar que todos pregavam a mesma coisa. Algo pior. Segundo o preterismo,
Agora o professor Carlos Nogueira, gente, como eu falei, com todo o respeito do mundo, com todo o respeito do mundo ao conhecimento, né, aos estudos do professor, à sabedoria do professor, mas ele vai falar algo agora que realmente contraria o cristianismo. Não vou falar nem doutrina, dogma, eu estou falando da visão do cristianismo. Por quê? O que São Paulo diz lá na carta aos Coríntios? Ele fala que se não existe a ressurreição, a nossa fé é morta. Praticamente isso, não existe cristianismo sem ressurreição. Ele vai falar uma coisa agora que... Cara, eu não sei se ele tropeçou, foi induzido ao erro, cara, mas contraria totalmente o cristianismo. Tô falando assim, o cristianismo inteiro, tá? Para mim o cristianismo é o catolicismo, mas eu tô falando até outras vertentes aí, pode ser protestante, pode ser judaizante, eu tô falando em tudo, porque o cristianismo, ele existe por causa da ressurreição. E a ressurreição dos mortos é o sinal do quê? Do reino de Cristo, gente. O reino de Cristo. Quando Cristo aparece ressuscitado lá no Evangelho de São Mateus, ele fala: todo poder foi me dado no céu e na terra. Terra ali, eu nem vou citar aqui o termo gay, né? Deixa pra lá, isso aqui não vai entrar em questão. Tá? Então, tudo vem a partir da ressurreição. Cristo vencendo a morte. Ele vai falar algo agora que realmente... eu tenho certeza que não é o pensamento dele, gente. Vamos lá. A profecia do Apocalipse tem menos alcance que a profecia de Daniel, que é muito anterior, antes de Cristo. Primeiro que eu já falei, mesmo que isso fosse verdade, o que ele está falando, que não é, tá? Porque as profecias de Daniel terminam na destruição do templo de Jerusalém, durante o cerco de Jerusalém, assim como o Apocalipse também termina. Então não tem essa questão do livro de Daniel abranger mais do que o livro do Apocalipse, e mesmo que isso existisse, não é crivo para interpretação, tá? Então, gente, isso aí não existe, tá? Porque um livro alcança mais tempo do que o outro. Cara, isso não existe nada, não existe na Bíblia. Mas ele vai falar uma coisa aí que realmente, olha, eu desacreditei, para falar a verdade. A profecia de Daniel vai até a igreja, tá certo? Vai até o Império Romano. Segundo eles, não. Ou seja, o Apocalipse é só um tempinho, entendeu? Ou seja, é uma loucura, né? Na profecia de Daniel, no sonho de Nabucodonosor, vem uma pedra que destrói os pés de barro e de ferro da estátua, né? Essa pedra é a igreja, tá certo? Muito provavelmente se refere à passagem, à translação do império de temporal, o Império Romano, para espiritual, a igreja na Idade. Gente, olha, isso aí que o professor Carlos Nogueira falou contraria sim a visão católica, gente. Contraria o cristianismo, tá? Vou explicar o que ele está falando. Agora não tem muito a ver com o Apocalipse, sim com o livro de Daniel. No Daniel, acho que capítulo 2 já fala sobre o sonho de Nabucodonosor. Ele sonha lá tem um sonho da estátua, cada parte da estátua era um reino. Enfim, no sonho ele vê uma pedra caindo e batendo nos pés, ali no pé da estátua, tá? Enfim, essa pedra é Jesus Cristo, tá? Fala que vai ter um reino, essa pedra é um reino que não tem fim, tá? Ele está colocando, não tem problema colocar a igreja, porque a igreja é o corpo místico de Cristo, tá? Só que ele está colocando que este reino começa com o fim do Império Romano. Fim do Império Romano, século V, século VI, cara. Século V, cara, não existe isso dentro do catolicismo, gente. E não existe essa questão da igreja tomar o lugar do Império Romano. A igreja não veio tomar o lugar do Império Romano. O Império Romano era pagão. A igreja veio tomar o lugar, sim, do judaísmo. Por isso que o templo de Jerusalém é destruído. Pega a carta aos Hebreus falando da primeira e a segunda e a última aliança. A primeira aliança e a segunda aliança, que é a última aliança. Da velha economia, a velha aliança envelhecida e desapareceu por causa da nova economia, da nova aliança. O catolicismo ele veio tomar o lugar do judaísmo, que desapareceu. Tá? Já expliquei isso em outros vídeos, por que o judaísmo desapareceu. Tomar o lugar do templo. Jesus Cristo, quando ele olha para o templo, lá no Evangelho de São João,
Ele vai falar assim, ó, esse templo vai ser destruído. Em 3 dias vou reconstruir um outro templo. Só que não vai ser feito por mãos humanas. E aí os apóstolos tiveram a visão de que aquilo que estava falando era o corpo dele, ressuscitado. Ou seja, o corpo dele, que é a igreja, veio tomar o lugar do templo de Jerusalém, veio tomar o lugar do judaísmo. E não lugar do Império Romano, gente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, pelo amor de Deus. Cara, sinceramente, eu não acredito que o professor Carlos Nogueira, né, tem esse tipo de pensamento, tem essa visão a respeito do cristianismo e do catolicismo. Eu não acredito. Com todo o respeito à sabedoria do professor Carlos Nogueira, como eu falei, é superior à minha. Por isso que eu quero que ele venha no meu canal, que ele entre numa live comigo, para que ele possa expor isso melhor, porque isso não condiz com a realidade do cristianismo. O reino de Cristo, o reino da igreja, o reino de Cristo é o reino da igreja. O reino de Cristo é o reino no céu, no céu. No céu tem uma igreja, que é a igreja triunfante, aqui é a igreja militante. Tá? A igreja militante e a igreja triunfante é uma só. É uma só, não existe diferença de uma para outra. Tá? Essa igreja começa a reinar a partir da ressurreição de Cristo. Santo Agostinho vai falar isso. Que essa igreja já começa a reinar, Cristo começa a reinar a partir da ressurreição, quando ele vence a morte. Não é com o fim do Império Romano, gente, não tem nada a ver com o fim do Império Romano. Cara, sinceramente, eu não vou falar que isso é uma heresia, sei lá, que o cara tá caindo em apostasia, que eu não tenho assim, né? Eu não tenho autoridade para isso e nem sabedoria para colocar uma coisa dessa como heresia, tá? Não vou colocar. Vou colocar que é um erro, tá? E ao meu ver, o professor Carlos Nogueira está errado nessa visão dele. Não quero nem colocar o Apocalipse dentro disso. Estou falando do reino de Cristo. O reino de Cristo começa a partir da ressurreição. É o reino de Cristo e a igreja. O reino de Cristo e a igreja é uma coisa só, gente. É uma coisa só, tá? Cara, então, desculpa, né, se eu fui, né, sei lá, usei alguma palavra errada aqui, mas, cara, não tem nada a ver essa visão do professor Carlos Nogueira, tá bom? A pedra ali do sonho de Nabucodonosor, no livro de Daniel, era Cristo, e ali fala de um reino que não terá fim. E este reino é a partir da ressurreição, gente, pelo amor de Deus, católico, agora falamos católico. A crença católica é que é a partir da ressurreição, não é a partir do fim do Império Romano, gente. A igreja já reinava. O reino de Cristo já estava no céu. Santo Agostinho vai falar isso. Eu vou até pegar um texto aqui pequeno de Santo Agostinho para mostrar a visão de Santo Agostinho, cara. Por favor, né? Não tem, e essa história de que, mas é que o livro de Daniel abrange mais tempo do que o livro do Apocalipse, por isso que não pode ser. Cara, isso não é crivo para a interpretação do Apocalipse, tá, gente? Média, né? Então, ou seja, e o Apocalipse, que é o último dos livros canônicos, teria um alcance menor. Olha que loucura! Ou seja, cara, isso não é crivo. Não tem essa história de alcance maior ou menor e por ser o último livro. É o último livro. Ele é o último livro do cânon porque foi o último livro mesmo a entrar no cânon. Até o 4º século era um livro espúrio. Eu já coloquei aqui as obras da patrística falando sobre o Apocalipse, que era um livro espúrio. Ele é o último livro porque foi o último livro mesmo a ser colocado no cânon, não é porque é o livro do fim do mundo, gente. Eu, sinceramente, deveria mudar o nome do livro do Apocalipse, né? Devia colocar o livro do Apocalipse, que significa revelação, devia colocar o livro das desgraças da humanidade até o fim do mundo, que é isso que as pessoas pensam nisso. É o livro das desgraças da humanidade até o fim do mundo. Acaba com o livro do Apocalipse, que é maravilhoso, é um livro de esperança, e coloca um livro de desgraça, né? Enfim, né? Mas olha, gente, pelo amor de Deus, católico, o reino de Cristo começa a partir da ressurreição. Ali está instaurado o reino do Cristo e a igreja militante e triunfante, uma só. Não faz sentido nenhum, entendeu? É uma coisa, é um método muito embasado que lembra muito os estilos do protestantismo liberal. É uma coisa que é irrelevante. E nota que é o seguinte, em nenhum momento eu acusei a pessoa que defende isso de heresia. Não acusei, ninguém aqui acusou de heresia. Agora, a pessoa do outro lado não podemos dizer o mesmo. É acusação de heresia. Eu também não acusei o futurismo de heresia.
Eu acusei o consenso unânime, que não existe. É uma mentira. Vocês criaram a ideia do consenso unânime a respeito do Apocalipse. Não existe. Vocês estão numa sinuca de bico, vocês não provam isso. Você tem que pegar toda a patrística, todos os santos doutores e mostrar que todos pensavam igual. Tá? Aí sim, aí tem o consenso unânime. Vocês não estão fazendo isso, gente. Vocês criaram essa ideia. Cara, qual é a dificuldade de vir a público e falar, nós erramos? Não tem consenso unânime. Talvez a maioria dos padres, dos santos, talvez eles acreditavam, a maioria, tudo bem, mas não tem consenso unânime. Qual a dificuldade de vir a público e reconhecer o erro? Vocês erraram, tá? Vocês erraram e agora tá na mentira, porque agora tem... Cara, é uma mentira. A partir do momento que você tem consciência que aquilo é um erro e continua afirmando aquilo, aí passa a ser uma mentira, certo? É dizendo isso, é dizendo aquilo. E é interessante que essas mesmas pessoas têm uma visão totalmente cega do assunto que a gente vai falar nesse vídeo. Provavelmente isso aqui vai sair antes, mas a gente está gravando um vídeo agora sobre o liberalismo e o governo Bolsonaro. Cara, agora vai falar do governo Bolsonaro, cara, isso é irrelevante pra mim. Cara, toda hora também, sabe? Cara, todo mundo conhece a minha posição política. Eu sou de direita, conservador e capitalista, tá? Bolsonaro, pra mim, é o melhor presidente que eu vi, tá? O melhor presidente que eu vi. Bolsonaro é. Pronto. Sabe o que mudou na minha vida com a eleição do Bolsonaro? Nada. Eu continuo trabalhando da mesma forma, pagando minhas contas da mesma forma, passando por dificuldades da mesma forma. Não mudou nada, cara. Apenas que tem alguém lá que não rouba o BNDES. Só isso e mais nada, tá bom? Então, cara, não vou aqui. Se quiser falar de política, cara, a gente também abre uma live e fala sobre governo Bolsonaro, tá bom? Então, misturar governo Bolsonaro com Apocalipse é brincadeira, né? Não vou nem entrar nessa questão. E tá no fim do vídeo aí, eu não vou aqui dar trela para isso, tá? Bom, o que eu vou fazer agora, gente? Tá aqui o PDF, o material, vai estar disponível esse material para o grupo do WhatsApp, tá? Que são um dos apoiadores e também quem faz parte do clube de membros do canal. Vou colocar a visão de alguns padres da igreja, tá? Alguns vocês já conhecem, eu já expus aqui, outros não. Então eu tenho várias obras aqui, né, dos padres que eu estou traduzindo. Então, a cada vídeo eu vou colocando, né, um santo, um doutor, né, algo diferente aqui, expondo a ideia, né, a respeito que... Não, como eu falei, não quer dizer que o cara não era futurista. É lógico que alguns santos, alguns doutores, eles acreditavam sim no futurismo. Não estou negando isso. A questão é que não é um consenso unânime. Outros não. É isso que eu estou expondo aqui, tá bom? Então vamos lá, minha gente. Eu vou expor aqui o PDF. Eu vou começar hoje com Cipriano de Cartago, tá bom? Cipriano de Cartago. Se eu escrever alguma coisa errada aqui, por favor, me perdoe, porque eu tive que fazer rápido isso aqui. Minha vida está meio corrida, eu não consigo aqui ficar editando as coisas, tá bom? E ainda estou nesse trabalho de ficar traduzindo, e o meu inglês é igual ao meu português, gente, tá? Meu conhecimento do inglês é mínimo, tá? Eu conheço o inglês por causa do meu trabalho, né? Eu tenho que ter, né? Eu tenho que falar inglês, porque eu atendo muitos hóspedes estrangeiros lá no hotel onde eu trabalho, mas é o básico do básico. Então, para fazer uma tradução, cara, é difícil. O cara tem que realmente, né, tem que ser igual a esposa lá do nosso amigo Fabrício, que ele é fluente, né? Então, assim, como eu não consigo passar para ela fazer isso aí, eu tenho que fazer eu mesmo, tá? Então, dá um trabalhinho fazer, mas aqui eu tento colocar o máximo possível do original, né? Eu não vou aqui ficar colocando palavras que, né, essas palavras que não existem no texto, tá bom? Então vamos começar aqui com Cipriano de Cartago, gente. Presta atenção. O que o MBL católico prega? O MBL católico prega que o Apocalipse não aconteceu, gente. Tá? Bom, primeiro eu tenho que explicar isso. O MBL católico prega que o Apocalipse não aconteceu, que quando Jesus Cristo falou que aquela geração iria passar por aquilo, ele, sei lá, estava brincando, ele mentiu, ou colocou um termo ali que não existe, tá? Mas para eles não foi naquela geração. Também quando São João disse que o anticristo estava no mundo, não era o anticristo, era uma pré-figuração, eles inventaram isso. Buscaram um texto lá de São Vicente Ferrer ou São Roberto, né? Pegaram um texto lá para usar de argumento, mas se o São Vicente Ferrer falou isso, ou se São Roberto Bellarmino falou, tá errado.
Tá? Então, assim, para eles, São João falou assim, ó, o anticristo está no mundo, mas não estava. E São Paulo falou assim, o mistério da iniquidade está em ação e não estava. E eles usam como argumento consenso unânime, tá, de que o anticristo, na verdade, é uma pessoa, não é espírito, como São João pregou, e que é uma pessoa só, não é um coletivo, e que ele só vai aparecer uma vez também. Não apareceu na época de Cristo, não apareceu na época de São João, não apareceu, vai aparecer ainda esse anticristo, tá? Então nada aconteceu ainda. E tenta usar o consenso unânime para justificar isso, dizendo que todos os padres da igreja, santos e doutores, pregavam a mesma coisa, tinha a mesma crença a respeito da interpretação do Apocalipse. Vamos ver se é verdade isso, tá? Eu já mostrei alguns, eu vou mostrar outros aqui, tá bom? São Jerônimo e Santo Agostinho eu vou usar sempre, tá? Por que eu vou usar São Jerônimo e Santo Agostinho? Porque São Jerônimo era futurista e Santo Agostinho também, só que não eram desonestos, tá? Eles não mentiam, e não mentiram. Eles vieram a público e escreveram, e publicaram aquilo, que muitos acreditavam, né, ser Nero o anticristo. Ou seja, passado, não é futuro, é passado. Tá? Não interessa se ali é um coletivo de pessoas ou uma pessoa só, mas é passado. Não acreditava no futurismo. Então muitos acreditavam ser Nero o anticristo, tá bom? Vamos lá. Então vamos falar sobre o coletivo aí. O anticristo é um coletivo, o anticristo é uma pessoa só? Cipriano de Cartago ele vai dizer assim: São João não distinguiu a heresia do cisma, ou seja, para ele o cisma e a heresia é a mesma coisa. Olha só, para São João, segundo a interpretação de Cipriano. Eu acho que Cipriano sabe um pouquinho mais do que eu. Aí o que acontece, velho? Ele diz assim: nem estabeleceu nenhuma delas como especialmente separadas, mas, olha só, ele chamou de anticristos, no plural, não está no singular aqui. Anticristos, todos os que haviam saído da igreja. Passado. Então, para São Cipriano de Cartago, todos que saíram da igreja, na visão de São João, fazia parte ali, né, do espírito do anticristo. Ou seja, todos são anticristos. Plural. Tá? Caiu na apostasia por causa do espírito do anticristo. Se fez anticristo. Ele vai dizer ainda assim, gente, eu não vou ler todo o texto porque eu vou trazer outros santos aqui, tá bom? Então vou ler parte do texto, mas o PDF vai estar disponível lá no WhatsApp. O que ele vai dizer aqui? O resultado é que todos os anticristos, plural, são adversários do Senhor. Que interessante, o que eu digo sempre, gente? Que anticristo não é um falso Cristo, é aquele que nega Cristo. O padre da igreja, o santo, o doutor que diz que o anticristo é um falso Cristo, na minha visão, tá? Na minha visão, uma interpretação errada. Cipriano está falando, o anticristo ou os anticristos são os adversários de Cristo e não um falso Cristo. Falso Cristo é um falso Cristo, simples. Falsos cristos também. Todo aquele que tenta se passar por Cristo. O anticristo ele não tenta se passar por Cristo, ele nega Cristo. É outra coisa. Tá? Então, aqui é Cipriano de Cartago. Eu creio que o Cipriano de Cartago ele sabia um pouquinho mais do que esse André aí do MBL católico, ou estou errado? Então para ele aqui é um coletivo, e isso aconteceu no passado, para Cipriano. Está citando São João aqui. Então aconteceu no passado, está falando de um coletivo, não está falando no singular. Tá? O que o MBL católico prega? Que o anticristo não apareceu, que o anticristo é uma pessoa no singular, não fala do plural, que vai aparecer ainda. Então está contrariando aqui o São Cipriano, então contrariou aqui o consenso unânime. Né? Tá? Vou aqui colocar São João Crisóstomo. Tá? São João Crisóstomo, que cara, toda vez que eu leio São João Crisóstomo, gente, eu fico mais apaixonado pela Igreja Católica, que o cara tinha uma visão racional igual a minha. Eu não estou aqui me comparando a São João Crisóstomo. Tá? Estou colocando aqui que a visão dele era racional também. Ele vai citar a Carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que é a homilia de São João Crisóstomo a respeito da Carta de São Paulo aos Tessalonicenses. O que ele vai dizer? Citando a carta, ele diz assim: agora você sabe o que o detém, a fim de que
ele seja revelado em seu próprio tempo. Está citando aqui a carta de São Paulo, gente. Pois o mistério da iniquidade já está em ação. Olha, esse já está em ação quebra o futurismo. Quebra. Cara, o mistério da iniquidade já está em ação. Pronto, acabou, gente. Mas vamos ver o que São João Crisóstomo diz a respeito disso. Agora, só há um que o detém, até que ele seja tirado do seu caminho. Então será revelado o mistério da iniquidade, a quem o Senhor, né, Jesus matará com o sopro de sua boca e reduzirá a nada com a manifestação de sua vinda. Sim, aquele cuja vinda é segundo a operação de Satanás. E aí vem o questionamento de São João Crisóstomo. Ele vai dizer assim: alguém pode perguntar naturalmente, o que o detém? O que é que detém? E depois saberia o porquê Paulo expressa isso de forma tão obscura. Aquilo então que o detém, isto é, aquilo que o impede de ser revelado, na verdade alguns, olha só, ele vai falar aqui sobre, né, uma variação na interpretação, gente. Então não tem consenso unânime. Ele vai falar assim, ó, na verdade, alguns dizem que é a graça no Espírito, ou seja, o que está detendo é a graça no Espírito. Mas outros, né, dizem que é o Império Romano. Né? Na verdade, seria o Imperador Romano. Ali na questão seria Cláudio, mas está falando sobre o Império Romano. E o que é interessante é que ele diz assim, São João Crisóstomo, a quem, acima de tudo, eu concordo. Para ele o que estava impedindo naquele momento a manifestação do anticristo, naquele momento falando na época de Paulo, o que impedia a manifestação do mistério da iniquidade era o Império Romano. Tá? Cara, é São João Crisóstomo. E olha só o que ele vai dizer mais abaixo, tá? Ele vai dizer assim, deixa eu só levantar um pouquinho aqui. Ele vai dizer assim, ó. Ele diz, pois, o mistério da iniquidade já está em ação. Presta atenção como os padres, santos doutores sempre trabalharam com essa questão. O mistério da iniquidade já está em ação. Né? Eles quiseram resolver essa questão. E aí ele vai dizer assim, ó. Paulo, né? Paulo, deixa eu arrumar aqui o PDF, gente. Paulo, fala aqui de César Nero. Não é o Cris Macabeus, é São João Crisóstomo falando que o mistério da iniquidade a ser revelado era César Nero. E ele vai dizer, olha só o que ele vai dizer, como se ele fosse um tipo de anticristo. Ele não vai dizer que César Nero era o anticristo, e sim um dos anticristos, um tipo de anticristo. Por quê? Anticristo é no plural e não no singular. Gente, o MBL católico aí, e outros também, eles colocaram aqui, entre parênteses, o termo prefiguração. Tá? Isso sim é uma heresia. Eu citei no outro vídeo que isso era uma heresia e é uma heresia. Tá? Colocou prefiguração entre parênteses é uma heresia. Porque não existe esse termo. Eles colocam o termo prefiguração dando a entender que Nero era só uma prefiguração do que ia acontecer. Quando o texto não diz isso. O texto diz claramente que Nero era o mistério da iniquidade, que ele era uma espécie de anticristo. Por quê? O que São João diz? Que muitos anticristos, né, viviam na época. Eram aquelas pessoas que saíam da igreja. Tá? Então, homilia de São João Crisóstomo aqui a respeito da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Tá? Não vou aqui ler toda, porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Santo Agostinho e São Jerônimo. Eu sempre vou citar Santo Agostinho e São Jerônimo. Por que eu vou citar? Como eu falei, Santo Agostinho tinha uma visão futurista. São Jerônimo também tinha uma visão futurista. Tá? Mas não eram desonestos. Eles mostravam a visão de outros também. Né? De outras pessoas. Que não era a mesma visão deles. Santo Agostinho, o que significa... Mais uma vez, olha só, Santo Agostinho citando o mesmo texto que São João Crisóstomo citou. O que significa a declaração de que o mistério da iniquidade já opera? Eles tentaram resolver essa questão. E como eles resolveram? Alguns, olha aqui, alguns. Esse alguns aqui já acabou com o consenso unânime, gente, olha. Alguns supõem que isso seja dito da parte do imperador romano. Acabou o consenso unânime aqui, porque um cara que pregava o futurismo diz que alguns
né, acreditavam no preterismo. É isso que Santo Agostinho está dizendo. Tá? E ele vai dizer aqui, ó, ele aqui é Paulo, sempre esperava que tinha dito, né, que o que tinha dito seria entendido como aplicação a Nero, cujas ações já pareciam com a do anticristo. É Santo Agostinho dizendo, gente, não sou eu. Falando sobre o reino da igreja, tá? O professor Carlos Nogueira disse assim que Cristo e a igreja, né, pelo menos ele falou a igreja, não citou Cristo, mas a igreja é o compromisso de Cristo. O reino da igreja é o reino de Cristo, gente. Ele diz que isso começa a partir da queda do Império Romano, século IV, século V ou século VI. Né? Começou ali no século IV, terminou no século VI. O que Santo Agostinho diz? Lá na Cidade de Deus, tá? A igreja é, nesse momento, tá? Tem tradução que diz que a igreja é agora, já, neste momento, tá? O reino de Cristo e o reino dos céus. Santo Agostinho está dizendo que naquele momento já era. Por quê? Ele vai dizer em outra parte ali que o reino de Cristo e o reino da igreja já começa a partir da ressurreição, não é a partir do fim do Império Romano, gente. E ele vai dizer, e olha o que ele vai dizer, é agora, né? Agora é nesse momento. Ele, Cristo, né, reina também, né? Ele reina também seus santos, né? Ele reina com seus santos, né? Certo, né? Certo de que modo diferente de como reinarão mais tarde, tá? Então o que ele fala? Que naquele momento o reino de Cristo já está, né, em ação, que ele reina com seus santos de um modo diferente do reino do fim do mundo, que aí vai ser quando passar tudo isso aqui, vai ter a ressurreição dos mortos, e aí os santos reinarão com Cristo com seus corpos gloriosos. Tá? Neste momento, eles reinam apenas as almas, né? As almas, não tem o corpo glorioso. É isso que Santo Agostinho está explicando aqui, gente. Nesse capítulo aqui ele fala sobre batismo também, é bem interessante. E São Jerônimo, gente. São Jerônimo também tinha um pensamento futurista do Apocalipse, mas não era desonesto e não mentia sobre consenso unânime. Ele vai dizer aqui, ó, quanto ao anticristo, está falando sobre o anticristo, certo? No texto todo ele vai falar que, por exemplo, Antíoco Epifânio, lá no Antigo Testamento, prefigurava o anticristo do Novo Testamento, mas ele não fala que Nero prefigurava nada. O que ele diz? Muitos, tá aqui, ó, muitos, não, ele não fala poucos, nem alguns, ele diz muitos, de nossos pontos de vista pensam que Nero foi o anticristo. Acabou o consenso unânime, é isso que eu estou tentando fazer com que o pessoalzinho do MBL católico, né, entenda. Simples, não existe consenso unânime. Não quer dizer que pregar o futurismo é uma heresia. Não é, porque a igreja não bateu o martelo nem para preterismo nem para futurismo. E sim a questão do consenso unânime. Isso não existe. Isso sim é uma heresia, porque está colocando dentro do magistério da igreja uma coisa que não existe, gente. Tá bom? Então, para Santo Agostinho e São Jerônimo, né? Tanto Santo Agostinho como São Jerônimo tinham um pensamento a respeito do Apocalipse, um pensamento futurístico, mas não eram desonestos. Eles colocavam aqui, ó, muitos, aí já pensa no passado, olha, muitos de nossos pontos de vista pensam que Nero foi o anticristo. Acabou o consenso unânime, tá? Vamos passar aqui para Victorinos, né? São Victorinos, e acho que é São Vitório, se não estou enganado, tá? Eu coloquei aqui no latim mesmo. São Victorinos, gente, olha, aqui é impressionante. Antes, né? Deixa eu só ajeitar o PDF aqui. Antes de falar o que São Victorinos escreveu, vale lembrar que São Victorinos ele acreditava que ele é um dos santos que acreditava na ressurreição de Nero no sentido literal, gente. Ele acreditava que Nero ia ressuscitar e tomar o Império Romano, tá bom? Ele acreditava nisso. Na época dele, não é no futuro, na época dele. Tá? O que ele vai falar aqui a respeito do dragão, por exemplo? Dragão com 7 cabeças. Ele faz, só vou colocar aqui o que está grifado. Quem quiser aí, depois eu disponibilizo o PDF. Tá? Suas 7 cabeças foram os 7 reis dos romanos. Cara, esse cara é preterista.
se as 7 cabeças são os 7 reis dos romanos, né? O cara é preterista. A contagem de reis ali, ele conta diferente, que eu vejo ali desde Otávio Augusto até Domiciano. Ele começa ali em Galba, né? Em Otton, na verdade, Otton, Galba, Vitélio, depois Vespasiano, Tite, Domiciano, vai até Neva, né? Ele tem essa contagem desde Otton. Ele conta depois da morte de Nero. Não, eu conto com o começo do Império Romano com Otávio Augusto. Independentemente disso, cara, a visão preterista, e ele diz ainda, dos quais, né, são 7 reis, dos quais, né, ali, ó, também é o anticristo, ou seja, para ele, são victorinos, o anticristo fazia parte do Império Romano, passado. Cadê o consenso unânime de que o anticristo vai ser apenas um homem no futuro? Cadê o consenso unânime, meu filho? Se São Bernardo, gente, desculpa aí, São Roberto Bellarmino pregou isso, ele está errado, ele está contrariando a patrística, está contrariando os doutores, os santos, é isso que eu estou expressando. E ele vai falar também, São Victorinos, ele vai falar assim, ó, sobre a besta, né? Ele vai citar aqui o Apocalipse, a besta que viste é um dos 7, e ele vai dizer assim, antes daqueles reis que ele mencionou, César Nero reinava, ou seja, o que ele acreditava, visão de São Victorinos? Que tudo aconteceu menos a aparição do 8º rei. Lá no Apocalipse 17 não diz que, né, a besta que visse, as 7 cabeças eram 7 reis, né, e tinha um 8º, que esse 8º era um dos 7. Né, ele acreditava que era Nero, tá? Mas que ainda ia ressuscitar. E ele acreditava nessa ressurreição literal na época dele, que Nero ia ressuscitar, ia tomar o Império Romano de novo. Tá? Uma visão totalmente preterista para terminar na época dele, porque ele viveu ainda durante o Império Romano. Tá? E para terminar aqui o PDF, gente, eu vou colocar Clemente de Alexandria. Tá? Clemente de Alexandria, ele era totalmente preterista. Totalmente. Praticamente tudo que ele escreveu a respeito do livro de Daniel, do Apocalipse, do Evangelho de São Mateus, Lucas, tudo que ele escreveu a respeito de tribulação, ele, né, fez referências à destruição de Jerusalém durante o cerco ali no ano 70, tá bom? Totalmente preterista, tá? Eu só vou colocar aqui a explicação que ele dá sobre o Evangelho de São Mateus. Não é a respeito do anticristo, e sim do tempo do Apocalipse, ou da tribulação. O que ele diz? Ele, Jesus Cristo, estabeleceu com confiança sofrimentos, lugares, tempos determinados, modos e limites. Portanto, profetizando a respeito do templo, ele disse, vede este edifício, em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra. E ele diz também, esta geração não passará até que a destruição comece, tá? Aí vamos pegar o MBL católico, ele diz que essa geração não é essa geração. O professor Carlos Nogueira também acabou dizendo isso, né? Mas será que a opinião de São Clemente de Alexandria, será que a opinião, desculpa gente, eu não sei se ele foi canonizado, tá? Agora eu acabo confundindo São Clemente de Alexandria com São Clemente Romano, tá? Depois, se ele não foi canonizado, depois consertem aí, tá bom? Pode deixar o comentário no vídeo. Então, Clemente de Alexandria, o que ele vai explicar a respeito disso? Da geração aqui, da geração. O que o MBL diz? Que essa geração é meio que Lucas Banzoli, são todos os cristãos de todos os tempos. Aí ele vai falar assim, ó. E dessa mesma maneira, ele falou com palavras claras, ou seja, ele não fez aqui nada para ser interpretado, ele falou com palavras claras. Não tem interpretação no que já está interpretado. E ele diz assim, ó, todas essas coisas estavam prontas para acontecer. Ou seja, quando Jesus Cristo fez aquela pregação, todas as coisas estavam prontas para acontecer. E que agora podemos ver com os nossos olhos, ou seja, ele, Clemente de Alexandria, ele via o que aconteceu, né? Aquilo era muito recente, a destruição do templo ali foi recente, né? Primeiro, segundo, terceiro século, esse pessoal ainda vivia aquilo, tá? E aí ele continua dizendo, a fim de que, tá?
né, o in order to aqui, a fim de que a realização estivesse entre aqueles a quem a palavra foi dirigida, ou seja, aquilo foi realizado, se cumpriu diante daqueles a quem a palavra foi dirigida, ou seja, daquela geração, a geração apostólica, que é Clemente de Alexandria. A gente não é o Cris Macabeus, não é o Cris Macabeus, é Clemente de Alexandria, tá? Por que eu estou colocando isso? Eu falei, todo vídeo eu coloco um padre, um santo, um doutor diferente aqui, gente, tá? Eu estou fazendo a tradução de várias obras, né? Lógico, estou pensando apenas ali o que é referente ao Apocalipse, tá bom? Mas aqui é a opinião de quem, gente? Cipriano de Cartago, João Crisóstomo, Santo Agostinho, São Jerônimo, São Victorinos, Clemente de Alexandria, cara, não é a opinião de Cris Macabeus, tá? Ah, mas então quer dizer que a igreja é preterista? Não, a igreja não é preterista nem futurista, a igreja não tem interpretação a respeito do Apocalipse, é só isso que eu estou colocando, né? Quem inventou que a igreja tem uma interpretação, uma doutrina em cima do Apocalipse, quem inventou isso foi o MBL católico, não foi o Cris Macabeus. Eu estou expondo aqui que não existe essa interpretação oficial. Como não existe, eles inventaram o tal do consenso unânime, também não existe. Eu estou expondo aqui que tem padres, santos, que pensam diferentemente de outros que, como Santo Agostinho, que tinha um pensamento, né, futurístico a respeito do Apocalipse, tá bom? Minha gente, deixa eu mudar de cena aqui, para terminar. Eu espero que o professor Carlos Nogueira aceite participar de uma live comigo, porque eu não acredito que seja essa a visão do professor Carlos Nogueira, e quem participa do curso dele diz que não é essa a visão dele, tá? Ele foi induzido ao erro, me desculpa. E como eu falei, o professor Carlos Nogueira, cara, ele é cordial. Ele trata tudo de uma maneira respeitosa, né? Ele não é que nem o Cris Macabeus que fala que é mentira. Então, quando ele vai contrariar a ideia de alguém, ele tenta fazer isso de uma maneira cordial, de uma maneira respeitosa, e às vezes ele acaba concordando, né? Sendo induzido a isso, tá? Eu não acredito que essa é a visão do professor Carlos Nogueira, principalmente a questão ali da igreja, do reino da igreja depois do Império Romano, gente. Então, respeitosamente eu peço, professor Carlos Nogueira, participe de uma live comigo. Se você não quiser participar do meu canal, que é um canalzinho pequeno, que não tem relevância, eu participo em qualquer outro canal, mas eu gostaria que fosse no meu canal, tá bom? Tem alguns amigos aí que vão entrar em contato com ele, enfim, eu vou trazer. E o pessoalzinho do MBL católico, do Thread Talk, também está aberto no meu canal, vem aqui e exponha, né? Mas não venha com mentiras, né? Com embustes e com sofismas, tá? Cara, venha com a realidade. E se você tiver errado, cara, eu já fiz isso, cara. Eu já fiz vídeo aqui. Eu fiz um vídeo uma vez que eu peguei. Era um padre, acho que mexicano, se eu não estou enganado, em que ele fez ali uma novela, uma dramatização ali, de um debate com duas testemunhas de Jeová, tá? Eu achei que era real. Eu, cara, publiquei aquilo. Depois eu vim me retratar. Eu falei, olha, eu errei. Tá? Aquilo foi uma dramatização, é uma novela. Eu vim aqui e me retratei. Qual é o problema, cara? Qual é o problema? Esse André aí que não mostra o rosto, vem a público e fala, gente, nós erramos, tá? Não existe esse consenso unânime. Não vou deixar de acreditar no apocalipse futurístico, mas o consenso unânime não existe. É só vir a público e dizer isso. Tá? Essa é a essência do catolicismo. Quando você erra, você vem e expõe, eu estou errado. Simplesmente. Eu não vou falar que eu estou errado, porque eu não estou colocando a verdade, que tem padres, santos e doutores que acreditavam no preterismo. Eu estou expondo isso aqui. Eu não estou dizendo que não exista padres, santos e doutores que acreditavam no apocalipse futurístico. Eu não disse isso de maneira nenhuma. Todos os meus vídeos, desde que eu comecei lá há 15 anos, eu digo a mesma coisa. Eles acreditavam sim. Mas tem outros que não. Então, enfim, não tem consenso unânime, tá bom? Eu vou tentar publicar esse vídeo agora. Se eu não conseguir, vou ter que esperar até a noite, tá? Porque aí eu tenho que chegar em casa e usar a internet lá de casa, tá bom? Gente, se inscreva no canal, aperta no sininho. Eu vi que essa semana aí que eu não consegui fazer vídeos, tá? Algumas pessoas, infelizmente, deixaram de apoiar o canal. Gente, eu só passei por um momento difícil, eu vou continuar aqui, né?
com conteúdo e sempre defendendo o catolicismo, tá? Não é porque eu fiquei uma semana parado por problemas particulares que eu deixei o canal de lado, tá? Algumas pessoas aí cancelaram ali a inscrição no Apoia-se, tá bom? Lamentável, né? Mas, enfim, quem não se inscreveu no canal, se inscreva, aperta no sininho, dê o like, compartilhe o vídeo, por favor, divulgue meu canal. Quem puder contribuir com o Apoia-se, agradeço de coração, vai ajudar muito mesmo. Quem tiver dificuldades com o Apoia-se, tem o link do PayPal e as minhas redes sociais, né? Lá o meu perfil, Cristiano Macabeus, As Mentiras do Apocalipse Protestante, a minha página lá no Facebook, também tem lá no Twitter, C Macabeus. Paz e bem a todos, até a próxima, amém.